Conceição. Finalmente acabou a negociação. Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Este é o Finestra Bianconeira, um canal que fala da Juventus de Turim aí no Brasil. Lembrando que estamos uma temporada na velha bota e, como você já viu aí na capa e na introdução, Conceição. Muito bem, já vamos falar do Conceição, vamos falar um pouco do Alberto Costa, algumas pequenas polêmicas, mas eu lembro a você que inscreva-se, espalhe para os amigos e, logicamente, ative o seu sino para não perder os próximos vídeos. E lembrando que na temporada haverão sorteios de brindes exclusivos do Finestra Bianconeira. Por exemplo, a camisa oficial da Juventus, que será sorteada no mês de dezembro, e outros brindes mais. Agradeço a todos os inscritos. Lembrando que hoje é dia 16, se eu não estiver errado, 16 de julho, até a cidade aqui está em festa. E nessa época, mais ou menos, 14, 15 de julho de 71, o Boniperti assumia a presidência da Juventus. E é uma data também triste, quando o Agnelli, não o Gianni Agnelli, o Eduardo sofreu um acidente e perdeu a vida, ele que adquiriu a Juventus nos anos 20. Dito isso, senhores, eu coloquei o Conceição aí na capa porque a renovação dele acabou acontecendo, ele continua, vai ser jogador da Juventus de maneira contínua, né, definitivamente. A negociação com o Porto voltou um pouco atrás, ficou nos 30 milhões e a gente não sabe o que aconteceu para o Porto fazer essa mudança de planos. Por isso que eu falo que falar do mercado é muito complicado, né? E é tão complicado que hoje eu vou fazer um pequeno desabafo no final do vídeo. A Juventus vai parcelar esses valores, tá bom? E aí aqui na Itália, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: a tifoseria está um pouco dividida. A maior parte dos torcedores, né, gostou que o Conceição ficou, né, porque é um jogador que no frigir dos ovos foi bem na Juventus e é um jogador querido pela torcida, é quase que um xodó. Fez boas partidas, fez boas apresentações, não só no Mundial, mas no próprio campeonato italiano, né? Aliás, foi dele o gol da vitória contra a Inter no retorno do campeonato. Porém, uma outra parte, não pelo Conceição, mas pelos valores, achou um exagero essa contratação, tá? Aí eu vou abrir um parênteses, dizer o seguinte: isso que eu vou falar agora é informação. A Juventus ia abrir mão do Conceição por conta justamente do valor que o Porto colocou aí. Mas, atenção, isso que eu vou passar é informação, o Tudor pediu para a Juventus fazer um esforço extra para ficar com Conceição, porque ele não quer abrir mão do português nessa temporada. Então, para contentar o Tudor, a diretoria fez esse sacrifício. Então, se tiver que criticar alguém pelos valores, não critiquem a diretoria, critiquem o Tudor, porque a diretoria está contentando o Tudor. Porque tem muita gente que não sabe o que fala e escreve bobagem na internet, e já eu vou falar sobre isso. E aí, a gente tem que também fazer um outro parênteses, né? Porque se o Tudor quis o Conceição, o Conceição quis a Juventus. Ele abriu uma parte do que ele teria, né, em benefício de querer continuar na Juventus. Ele não queria voltar para o Porto, coisa que, por exemplo, o senhor Vlahovic não faz e jamais faria. Não gosto aqui de comparar situações, cada um sabe o que faz, cada um ganha o que merece, mas é aí que você separa aquele jogador que faz algo a mais para ficar no teu clube, para defender as cores do seu time, e aqueles que estão pouco se importando com as cores da camisa e muitas vezes são idolatrados por torcedores ou por pseudo-torcedores, tá? Essa é uma questão interessante. Então, é importante dizer que foi o dedo do Tudor perante a diretoria para fazer um esforço para ficar com o Conceição. E o Conceição, por sua vez, retribui fazendo um esforço para essa renovação acontecer e ele continuar na Juventus. O Colomani, o Paris Saint-Germain, faz um pouco mais de pressão, porque ele quer a obrigação de compra, a Juventus quer o direito, mas eu acredito que
as partes conversando vão chegar num acordo, porque o Koulibaly está fazendo sim força para ficar na Juventus e está fazendo lá uma pressão para o Paris aliviar essa negociação, nem que seja mais um empréstimo por mais um tempo, porque ele quer ficar em Turim. Dito isso, capítulo Conceição fechado, a parte, né, atualizando vocês, vou dar minha opinião, acho que o Conceição, acho um pouco o valor alto, mas o Conceição foi bem, e mais ainda, se há um desejo do treinador, a gente acompanha, independente de quem seja o treinador, porque se depois lá na frente a coisa não funcionar, a gente vai atacar o treinador em primeiro lugar, tá? Não o jogador, nesse caso, né? Agora, falando um pouco do Alberto Costa, né? A negociação deu uma travada, né? Porque a Juventus quer o dinheiro na hora, o Sporting quis uma facilidade ainda maior, já é um valor baixo, eu concordo, e aí a negociação deu uma travada, mas calma, e aí muita gente não vai gostar, porque muito provavelmente essa negociação não foi encerrada definitivamente, pelo menos até a hora que eu estou gravando aqui. Isso deve acontecer ainda nas próximas horas, e sim, o Alberto Costa pode ir parar no Sporting, mesmo com essa negociação sendo travada. E aqui eu vou fazer uma crítica e uma análise que é o seguinte. Primeiro que eu vi muitos torcedores, não aqui tá no canal, e aqui cada um pode falar o que quiser, é liberado, pelo amor de Deus, vocês podem criticar, falar o que quiser, não tem problema nenhum. Aqui vocês são da família Bianconeira, são todos bem-vindos. Aqui não precisa concordar nunca com o que eu falo, tá? E eu não vou deixar de gostar menos de um ou de outro. Pelo contrário, as pessoas que comentam sempre com educação, mesmo discordando, moram aqui, ó, no coração do Mário, porque são todos bianconeiros. Mas eu falo de um modo geral na internet, nos 360 graus da internet. Eu vi muita besteira, né? Li e vi muita bobagem em relação ao Alberto Costa. Lembrando que, quando o Alberto Costa chegou na Juventus, algumas pessoas, essas mesmas bobagens que eu leio, criticaram a chegada do Alberto Costa. Chamaram a diretoria de incompetente, trazendo um jogador, na época estavam falando isso, mais um desconhecido, mais uma aposta, mais um Zé Ninguém, com esse nível de jogador, a gente quer ir aonde? Ou seja, aquela mania que o Precoce, que o torcedor Enzo Precoce tem de criticar sem conhecer o jogador. Quando a bola rolou, todo mundo viu que não era uma porcaria de jogador, que até era um jogador ok, e até fez boas partidas, e até surpreendeu, na medida do possível, esses torcedores. E agora esses mesmos palhaços e Enzos, né, que vivem no mundo do videogame, estão criticando a venda do Alberto Costa por causa dos valores. Muito bem, vamos lá. Ai, é foda, viu? Espera aí que até o microfone caiu. É foda lidar com um torcedor de videogame que acha que o Cardio Mercado é montar timinho de videogame. Vamos lá. A Juventus precisa vender jogadores na janela que vai começar agora em agosto. Por que ela precisa vender? Porque existe uma linha de raciocínio, existe um projeto da diretoria, que é o Comoli, e o diretor esportivo que está para chegar, e do senhor Igor Tudor, ok? Existe um projeto, existe uma direção. Então, quando as pessoas falam que o time está perdido, está falando besteira, porque eles têm uma meta. A meta, a linha de raciocínio pode até estar errada lá na frente, mas dizer que eles estão perdidos, não. Eles têm um norte, eles têm uma direção. E a direção é reforçar o time. Esse time que jogou o Mundial precisa ser reforçado. E para você reforçar o time, você precisa se desfazer de jogadores. E muitas vezes você tem que se desfazer de jogadores que você não gostaria de se desfazer desses jogadores. Alguns são os famosos invendáveis, vamos colocar essa palavra. Por exemplo, o Bremer e o Yildiz são invendáveis. Não é o caso do Alberto Costa, tá? A Juventus não quer vender o Alberto Costa, mas ela precisa vender o Alberto Costa. Na verdade, ela precisa vender jogadores, não necessariamente o Alberto Costa. Por exemplo, o McKennie vai ser colocado no mercado a exemplo do que aconteceu ano passado. Só que o ano passado, todo mundo viu, no final das contas, o McKennie acabou ficando. Então, se a Juventus, eu já passei aqui a lista dos jogadores que devem sair, estou citando o McKennie, que é o primeiro que me veio à cabeça. Se a Juventus não conseguir se livrar do McKennie
por exemplo, e aí independe da posição, o Nico Gonzalez, ela não consegue ir ao mercado em agosto. Deu para entender isso? Certas páginas que escrevem bobagens, deu para entender, e às vezes quando você é obrigado a vender, não é que o time está falido, que precisa vender, porque está com as calças na mão, não. O time podia ficar acomodado e falar, a gente não vai reforçar ninguém, nós vamos segurar, quer o Alberto Costa, é 30 milhões, senão eu não negocio. Beleza, não aparece ninguém para pagar essa cifra, você fica com o Alberto Costa, mas você não reforça o time. E aí não vem encher o saco, exigindo reforço. Porque aqui não é igual aos times brasileiros que estão falidos. Tirando 3 times, todo mundo sabe quem são, o resto dos times do Brasil está falido por causa disso. Deu para entender? O Elkan não vai pôr o dinheiro do bolso, ele é o dono do clube, mas ele não põe o dinheiro do bolso, a Juventus anda com as próprias pernas. Deu para entender? Então o Alberto Costa, a Juventus não quer vender, mas talvez seja obrigado a vender. Não só ele, ou qualquer outro jogador dessa mesmo nível de prateleira, como eu falei, abaixo do Bremer e do Yildiz, e do próprio Di Gregório. Aliás, o Di Gregório é outro que recusou sim o City, quer ficar na Juventus, merece ser valorizado o Di Gregório. Voltando para o Alberto Costa, surge uma proposta, não está nos planos, não está na lista de dispensa. O que a Juventus tem que fazer? Ela tem que analisar essa proposta e ela tem que tentar vender, porque ela precisa do dinheiro de vendas para poder fazer o mercado, para reforçar o time até com jogadores melhores. E, por exemplo, na defesa, como eu falei, mesmo que o Alberto Costa fique, será reforçada a defesa. Isso é uma informação que eu estou trazendo. A gente tem falado do Ranco, mas atenção, porque a Juventus pode contratar um zagueiro que vem do futebol da Lega, da Espanha. Muita atenção nisso. Tem um jogador que joga na defesa, que atua no Campeonato Espanhol, que pode vir parar na Juventus. Então, assim, o mercado ele é complicado, ele é dinâmico. Por exemplo, o Osimhen, estava tudo certo para ele ficar no Galatasaray, a proposta irrecusável, e agora o De Laurentiis brecou. É incompetência do Galatasaray? Não. É o mercado, não é videogame. O jogador depende de uma série de coisas, até da própria família. Bonequinho de videogame não tem família. Tem gente que tem o cérebro do tamanho de uma ervilha, e não só o tamanho, a cor também, enfim. Porque, olha só, vou aqui, conto para vocês um pequeno caso. Zinedine Zidane, tá? Isso, quem tem aí 30 anos vai talvez lembrar. O Zidane, por que o Zidane não ficou na Juventus? Será que o Moji errou em vender o Zidane para o Real Madrid, pelo valor que vendeu, etc, etc, etc? O Zidane não ficou na Juventus por alguns motivos, eu falei motivos no plural, e um deles foi a mulher do Zidane. Eu não sei se é a mesma, se ele está casado com a mesma mulher, mas na época, lá no início dos anos 2000, a mulher do Zidane era espanhola, e ela não estava morando na Espanha. E quando o Zidane recebeu a proposta do Real Madrid, a mulher dele falou: amore, vamos voltar para a Espanha, eu quero voltar para minha terra. Isso fez o Zidane voltar? Com certeza outras coisas fizeram, em primeiro lugar, o que ele ia ganhar no Real Madrid, o deslumbre de jogar no Real Madrid, mas ele pôs em consideração na mesa o pedido da mulher. E com aquele dinheiro que a Juventus vendeu o Zidane, eu não estou comparando o Alberto com o Zidane, porque tem gente que vai achar que eu estou falando isso, estou falando outra coisa. Estou falando da situação de mercado, que não depende só de 2 clubes, às vezes da família e de empresários, etc. Com o dinheiro do Zidane, a Juventus comprou o Buffon e o Nedved. E todo mundo viu depois que o Nedved foi o que foi bola de ouro, e o Buffon, o resto é história. O Buffon jamais teria vindo para a Juventus se não tivesse vendido o Zinedine Zidane. Claro que eram outros tempos, eu só quis dizer para vocês o seguinte, que é preciso, às vezes, você se desfazer de jogadores que você não quer. E às vezes o jogador depende da família, depende dos filhos, às vezes o cara quer ir, como foi o caso do Zidane com a mulher dele. Não sei a situação do Alberto Costa, se ele quer ficar, se ele quer ir, eu seria aqui leviano em falar esse tipo de coisa. O que eu sei é que nesse momento a negociação travou, pode ser que ele fique, mas se ele sair, entendo que a Juventus precisa se livrar para fazer o mercado, porque depois não adianta querer dar uma de gostoso, não, o Alberto Costa não sai por menos de 30 milhões. Beleza, fica com ele então. E aí quando começar a janela, os times se reforçam, não vem encher o saco, falar que a diretoria é incompetente, porque de incompetente não tem nada. O Comolli, eu já falei várias vezes, estou falando baseado com gente que está em Turim, com gente que está lá no J-Hotel. O Comolli está trabalhando 24 horas por dia, conversando com vários clubes,
com vários clubes da Europa, em várias posições, defesa, principalmente defesa, meio e ataque. Apesar que para mim precisa de um lateral. Mas enfim, por quê? Ele está preparando as saídas, no meio disso surge uma proposta para o Roberto Costa que não estava nos planos, de repente a Juventus vai ter que fazer um sacrifício e liberar ele por um valor menor do que o esperado. Por quê? Porque ela precisa garantir dinheiro para fazer mercado. Eu acho que mais claro que isso é impossível. Então, não é videogame e não é assim que funciona o calciomercato, que é improvável. Como vocês viram, acabei de falar da situação do Osimhen, que estava tudo certo e não se sabe agora qual vai ser o fim dele em relação ao Galatasaray. Não é problema nosso. Falei do zagueiro da Espanha? Falei, né? Juventus pode trazer um zagueiro espanhol. Repito, mesmo com o Roberto Costa ficando, vai chegar outro zagueiro. A gente só não sabe quem é o zagueiro. Eu não gosto de falar nomes, eu até sei quem é o zagueiro da Espanha, mas eu não vou falar aqui não. Porque depois a pessoa fica com essa informação na cabeça e acha que nós somos os responsáveis, que nós somos os agentes dos jogadores e criam expectativas falsas. O que eu posso garantir para vocês é que sim, que a Juventus está trabalhando para montar um time melhor, reforçar. E às vezes para reforçar você tem que dar um passo atrás para dar dois para frente. Não vamos atacar antes de começar, como muitos atacaram o Roberto Costa e agora estão pedindo de joelhos para o Roberto Costa não sair ou ser vendido por um valor muito maior. É muito feio falar coisas sem ter conhecimento. E isso não é para os inscritos do canal. Isso é para as bobagens que eu leio aí aos montes na internet. Tá certo? Nos vemos sempre, Forza Juve. Fino alla fine, like no Finestra Bianconera, ragazzi. Ci vediamo, Forza Juve. E claro que nessa temporada vai ter muita musiquinha do Conceição. Eu ainda me lembro da contratação. Tchau, ragazzi, ci vediamo. Tem uma menina olhando para mim, não conhece o Conceição? É um cantor brasiliano, ela tá dando risada. Fazer o quê?